Olá, muito bom dia para você. São 7h30 e começa agora mais uma edição do Acontece Regional. Hoje, terça-feira, 31 de agosto de 2010. E a gente começa com imagens do trânsito em São José dos Campos. As imagens são do COI, o Centro de Operações Integradas. E a gente começa com as imagens da Avenida São José com a Rua João Dias, na região central da cidade. E o motorista não encontra problemas nesse trecho. Vamos agora a imagens da Avenida Andrômeda com a Cassiopeia no Jardim Satélite. Tráfego ainda bastante tranquilo nessa região da cidade. E agora a Avenida Tancredo Neves na zona leste de São José dos Campos também com trânsito tranquilo. E atenção, se você vai a São Paulo, no Rodízio Paulistano hoje não rodam no centro expandido veículos com placas finais 13 e 4. Olá, muito bom dia a você que acompanha a programação da Band. São 7h31. Mande seu torpedo aqui pra gente, envie sua mensagem com as letras BV para o número 72250. Você escreve a sua mensagem logo após colocar as palavras BV. O custo é de 31 centavos mais impostos. E a gente continua prestando serviços. Vamos falar de estradas. Vamos ver agora como está a Via Dutra neste momento. As imagens também são do COI. Você tem aí as imagens às 7h31 da região de São José dos Campos. Aí é o viaduto Bandeirante, à altura do quilômetro 147. Pista sentido Rio de Janeiro um pouco mais movimentada neste momento em relação a que leva para São Paulo. Tem mais uma câmera agora, à altura do quilômetro 153, próximo ao viaduto, ao bairro Jardim das Indústrias. Você vê trânsito bastante carregado de caminhões, principalmente neste trecho da rodovia, também na região de São José dos Campos, nos dois sentidos. Há problema somente em Guarulhos neste momento, segundo a empresa Nova Dutra, a partir do quilômetro 221, quem viaja para São Paulo enfrenta 3 quilômetros de congestionamento por causa do excesso de veículos. Na chegada à capital, o trânsito também está engarrafado pelo mesmo motivo. Na Tamoios, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro, sinal verde para o motorista. E se você vai pegar a estrada, fique atento aos locais onde os radares, se você não vai pegar a estrada hoje, né, melhor dizendo, vai ficar em São José dos Campos, então preste atenção agora onde foram instalados os radares móveis na cidade nesta terça-feira. Na Zona Leste, o equipamento foi montado na Rua Roma. Na região sul, tem radar hoje na Avenida Andrômeda. Na região central, a fiscalização é feita em dois locais, na Avenida Florestan Fernandes e também na Avenida 9 de Julho. E começa a valer amanhã, dia 1º de setembro, a resolução do CONTRAN, que determina o transporte de crianças em assentos especiais nos veículos. A cadeirinha, como é chamada, passa a ser obrigatória para menores com até 7 anos e meio de idade. Sobre esse assunto, a gente recebe no Acontece Regional Paulo Guimarães, que é diretor de trânsito de São José. Paulo, muito obrigada pela presença. Bom, a lei ela deveria ter entrado em vigor no último dia 9 de junho, mas não entrou por falta do produto no mercado. Esse problema já foi resolvido? Isso, a última informação que a gente tem, atualizada ontem, é que tanto os fornecedores quanto os distribuidores desse tipo de equipamento já regularizaram seus estoques e que as pessoas não vão ter problema para poder encontrar esse tipo de produto. E nunca é demais a gente falar, não é, Paulo? Qual o modelo adequado para cada faixa etária? Até 1 ano de idade, ou até que a criança atinja uma estatura suficiente, utiliza-se o bebê conforto, que é aquele equipamento que vai ao contrário do fluxo do veículo. De 1 a 4 anos a cadeirinha, né? De 4 anos a 7 anos e meio o assento de elevação, de 7 anos e meio a 10 anos a criança já pode andar presa ao cinto de segurança, mas sempre no banco de trás. E aí, a partir de 10 anos, pode andar no banco da frente. Agora, são mais de 100 modelos homologados pelo Inmetro. Como escolher a melhor opção do produto? Bom, com relação à segurança, estando homologado pelo Inmetro, isso significa que já atende os critérios relacionados à segurança. Aí vai muito do gosto da pessoa, da estética, da cadeirinha. Então, garantido o selo do Inmetro, a segurança da criança está garantida. Aí vai muito daquilo que se adapta ao bolso da pessoa e ao seu gosto também. Agora, os carros mais antigos, eles têm o cinto de 2 pontas. E aí não consegue prender a cadeirinha. Como é feito nesse caso? Existem alguns dispositivos que se adaptam a esse tipo de cinto de segurança e tem alguns que não se adaptam. Aí a pessoa tem que considerar, quando for adquirir esse equipamento, também o veículo que ela possui para poder se adaptar adequadamente ao dispositivo. Mas se não conseguir fixar, não pode carregar a criança? A recomendação é que se não transporte a criança, porque ela não oferece condição de segurança adequada para esse transporte. Paulo, o Márcio lá em Taubaté tem uma pergunta para você. Márcio. Bom dia, Paulo. Aliás, com relação a esses carros mais antigos, né, desde a década de 90, se não me engano,
esses cintos de segurança com apenas 2 pontas já são proibidos. Então, quem tem carro com esse cinto ainda, corre o risco de tomar 2 multas, na verdade. Mas uma outra pergunta para você é sobre a ação que o Ministério Público moveu para que essas cadeirinhas também fossem incluídas em transporte público, como ônibus e táxis e também vans de transporte escolar. Eles perderam essa ação na Justiça. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Não é uma contradição, um contrassenso? Afinal de contas, nesses carros, as crianças também estão sujeitas a acidentes, não é verdade? Com certeza. Em termos de segurança, realmente é um contrassenso. Você precisa que as crianças sejam transportadas de forma adequada em todo tipo de veículo, mas a gente tem um lado prático da situação. Você pega um taxista, por exemplo, que precisa transportar uma mãe com 2 crianças, como é que você vai prever? Porque você tem, no mínimo, 3 tipos de dispositivos de fixação para essa criança, né? Então, como é que você vai prever essa situação? O taxista vai ter que andar com 9, 12 cadeirinhas dentro do carro. Então, a situação prática ela não permite que a lei se aplique a esse tipo de situação. Acho que tem que se desenvolver estudos para poder se adaptar, né, esses veículos serem adaptados à legislação também, mas não pode ser como acontece num veículo particular que transporta no dia a dia sempre a mesma criança. Paulo, como vai ser feita a fiscalização aqui em São José? Em São José dos Campos, pelo município, a fiscalização vai ser realizada baseada em critérios óbvios, né? É lógico que o ideal é que você abordasse o veículo e conseguisse identificar a idade correta da criança através de apresentação de documentação, mas isso não vai ser feito no município. Nós vamos utilizar os critérios óbvios, ou seja, uma mãe com uma criança de colo, com a criança no colo, com certeza ela está infringindo a lei. Então, essa pessoa ela vai ser autuada. E a partir de amanhã começa essa fiscalização? Apesar da legislação mandar que a gente começasse amanhã, né, a partir de amanhã até sexta-feira a gente vai realizar 6 grandes blitz de orientação para poder explicar e dizer para as pessoas que realmente agora está valendo a lei, e a fiscalização começa a ser intensificada a partir de segunda-feira. Paulo, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no Acontece Regional. Obrigado, bom dia. A gente vai com você, Marcos, em Taubaté. Ok, obrigado. 7 horas e 37 minutos. Em pouco mais de 24 horas, 2 pessoas foram presas em São José dos Campos, acusadas de abuso sexual de menores e pornografia infantil. Um dos homens detidos teria oferecido dinheiro a uma menina de apenas 12 anos para manter relações sexuais com ela. O outro, além de colecionar fotos e vídeos de sexo envolvendo crianças, é suspeito ainda de ter abusado da própria filha. Carlos Henrique, de 28 anos, foi preso em casa, no bairro São Bento, em São José dos Campos. Com ele, a polícia apreendeu um laptop e uma CPU com vídeos e fotos de crianças mantendo relações sexuais com adultos. Rico, como é chamado, ainda tentou esconder os aparelhos. Já tínhamos alguns elementos colhidos a respeito desse caso. Nós recebemos a última denúncia, aquela que nós precisávamos realmente para poder adentrar a casa dessa pessoa. E quando ele estava sendo trazido para a delegacia para prestar esclarecimento, ele mandou uma mensagem via torpedo para um celular que estávamos com nós. Nós conseguimos interceptar e estava escrito: esconde o laptop que a polícia me pegou. Conseguimos apreender o laptop dele e aqui, ao abrir o laptop, as imagens eram estarrecedoras. Além deste flagrante, ele também é acusado de abusar sexualmente de uma filha de 9 anos. Juntamente com o conselho tutelar, a criança nos relatou que realmente todas as vezes que a mãe saía, ele fazia com que ela praticasse. Este foi o segundo caso registrado na cidade em apenas 2 dias. No domingo, a polícia prendeu Valfride Sebastião, de 66 anos, na Zona Leste, ao investigar a denúncia de abuso sexual contra um casal de adolescentes. Na casa dele também foi encontrado material pornográfico envolvendo crianças. Segundo familiares das vítimas, a menina de 12 anos teria sido chamada para limpar a casa do acusado e depois de 3 semanas contou à família que estava sendo assediada. Só então o irmão da garota, gêmeo, teve coragem de contar que o homem chegou a oferecer dinheiro em troca de favores sexuais. A família não quis gravar a entrevista, mas afirmou que as crianças ainda devem passar por exames de perícia. 2 incêndios florestais de grandes proporções deram trabalho ontem à noite para o Corpo de Bombeiros de Campos do Jordão. O primeiro começou por volta das 7 da noite, às margens da rodovia SP-50, e só foi controlado 5 horas depois. A outra queimada ocorreu no bairro Pedra do Fogo e foi apagada por volta das 11 da noite.
E veja a seguir, baixa umidade do ar aumenta a procura pelos postos de saúde em São José dos Campos. Participe do Acontece Regional. Mande uma mensagem do seu celular para o número 72250, coloque as letras BV e na sequência escreva o seu recado. O custo é de 31 centavos mais impostos. Agora 7h40, a gente volta já.